Olá, amigos e amigas, irmãos. É com grande prazer que estamos novamente aqui com vocês. Estamos levando aqui, durante esses dias que não podemos estar juntos, levando aqui a palavra de Deus através da internet para vocês. E hoje nós também vamos ver e ouvir um pouquinho sobre a verdadeira Páscoa. Está chegando o dia de nós comemorarmos esse dia tão especial, que é a libertação através de um sacrifício na cruz. Eu estou falando da Páscoa, da data que é celebrada no mundo inteiro. Várias pessoas celebram essa data tão importante de formas diferentes. Uns com comidas chiques, pratos cheios, outros com trocas de ovos de chocolate. Mas eu quero falar para vocês que esta não é a verdadeira Páscoa. A Páscoa não é e nem deve ser considerada só um momento de celebração. O que eu estou dizendo é que nós devemos levar as pessoas sobre o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa nos fala da morte e da ressurreição de Jesus, do que ele fez por nós. Só que para nós entendermos a Páscoa hoje, nós temos que voltar há muito tempo atrás, na época da primeira Páscoa. Aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava escravizado lá no Egito. Deus teve misericórdia do seu povo e decidiu libertá-los. Mas o faraó, com o coração duro, não queria deixá-los ir embora. Por isso o Senhor enviou pragas para tentar fazer com que o faraó mudasse de ideia. Mas o faraó, com todas essas pragas acontecendo, ele endurecia cada vez mais o seu coração. Deus decidiu feri-los severamente. Todos os primogênitos do Egito, de forma que o castigasse dolorosamente. Porém, para o seu povo, os israelitas, Deus deu uma forma para eles, deu uma ordem em que eles tivessem que fazer um sacrifício de um cordeiro perfeito, de aproximadamente 1 ano, que não tivesse nada, que ele tivesse bastante saudável. Decidiu para um cordeiro para cada família. E se essa família fosse pequena, eles tinham que dividir ou convidar outras pessoas para comer esse cordeiro, no qual a quantidade de pessoas fosse o suficiente para comer todo esse cordeiro. E o sangue desse cordeiro eles tinham que passar na viga, nas laterais da porta de cada casa, para quando a morte passasse, ela não chegasse naquela casa. Acompanhe isso na sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do capítulo 1 em diante, você acompanha toda essa história dessa Páscoa. Daí veio o termo Páscoa, que no hebraico significa pular a marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação da morte naquele dia. Eles tinham que ficar em casa a noite toda, não sair, porque quando o anjo da morte passasse sobre aquelas casas que tivesse com a marca, ele não entraria. Como essa ordem foi dada só aos israelitas, eles foram poupados desta praga. Daí nós vamos vir para a segunda Páscoa, que da mesma forma, muitos anos atrás, Deus enviou seu Filho, Jesus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que seria morto para pagar os nossos pecados. E o seu sangue foi derramado naquela cruz. E o seu sangue foi derramado naquela cruz para nos dar salvação, para nos dar proteção e livramento para toda a vida. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade. Em João 3,16 diz:
Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, como podemos pagar essa dívida? Nós precisamos de um cordeiro puro. Nós precisamos de um cordeiro puro que não tenha pecados, que não tenha marcas, para nos livrar da condenação eterna. Este cordeiro é Jesus. Em Romanos 5:8 diz que Deus mostrou seu amor tão grande para conosco que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda vivíamos em pecado. A Bíblia diz em João 1:29 que João Batista, quando viu Jesus, ele disse: vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que depois da morte de Jesus naquela cruz, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Agora nós temos que crer em seu sacrifício, que ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, que o seu sangue nos lava, o seu sangue nos purifica, o seu sangue nos dá livre acesso ao Pai. O sangue de Jesus derramado naquela cruz nos purifica de todo o pecado e nos dá acesso direto ao Pai. Nós hoje não precisamos fazer sacrifício nenhum, nem penitências, pois tudo já foi consumado, tudo foi pago quando Jesus morreu naquela cruz. Pois Jesus é a verdadeira Páscoa, pois Jesus é o verdadeiro Cordeiro. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. A Páscoa serve para nos lembrar do amor de Deus para conosco, da misericórdia que Ele teve com o seu povo lá no Egito, com o seu povo hoje em dia. É dessa forma que nós temos que lembrar da Páscoa. Nós temos de lembrar da Páscoa com a misericórdia de Deus para com a minha vida e com a sua também. A morte de Jesus serve para que nós possamos mudar a nossa maneira de agir, de falar, de pensar. Para isso nós precisamos abandonar o pecado de vez na nossa vida. Nós precisamos abandonar as coisas que nos fazem nos afastar cada vez mais de Deus. O que temos deixado nos afastar de Deus? Que pecado é esse que nos consome, que nos enfraquece, que entristece o Espírito de Deus na nossa vida? Mas nós devemos deixar que a palavra de Deus nos transforme. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não devemos nos deixar nos conformar com as coisas desse mundo, mas devemos deixar que a palavra de Deus nos transforme. Por isso, faça uma reflexão. Quais áreas da sua vida precisam ser ressuscitadas? O que você tem deixado morrer, que precisa nascer o quanto antes? Talvez você precise mudar a sua maneira de agir, de falar. Talvez você precise ressuscitar a sua alegria, a sua maneira de viver, a sua fé, a sua esperança e os seus sonhos. Se hoje você entendeu o verdadeiro sentido dessa Páscoa e após fazer essa análise do que você precisa transformar na sua vida, gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e repetisse
essas palavras comigo. Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo da tua morte e ressurreição. Por favor, transforme a minha vida. Eu creio em ti como o meu único Senhor e Salvador. E agradeço por me dar a oportunidade de me tornar um filho de Deus. Se você repetiu essas palavras de coração, crendo que hoje você está se tornando um filho de Deus, para você que hoje está me ouvindo, eu quero agradecer o tempo que você está tirando para assistir esse vídeo e esteja acompanhando durante toda a semana os devocionais que estamos passando, que Deus está passando para você. Tire ensinamento, reúna sua família, aproveite esse momento e essa oportunidade que Deus está lhe dando para estar mais perto da sua família, ouvindo a palavra de Deus. Tenha uma ótima semana, que você possa estar cheio de paz do Senhor na sua vida, com muita saúde e proteção de Deus. Até a próxima!